Olá, tudo bem? Resolvi dar essa aula porque na aula anterior que eu postei, eu falava sobre cafeína, né? E lá a gente abordou vários aspectos de como utilizá-la, quanto tempo antes do exercício, qual dosagem usar, quais são os efeitos colaterais ao utilizar. Então, os aspectos gerais de como usar estão naquela aula. Eu vou deixar o link do vídeo dessa aula mais genérica sobre cafeína na descrição desse vídeo. Porque essa aula de hoje, a ideia é falar sobre a aplicação da cafeína na musculação. Então, numa modalidade bastante específica e se ela poderia ser benéfica ou não. Já que muita gente faz uso de cafeína em salas de musculação, eu resolvi gravar esse vídeo. E claro que aqui no nosso canal a gente usa baseado em evidências, né? Ou seja, a gente vai trazer se existe suporte científico para o seu uso ou não. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que a gente usa o termo musculação, mas musculação é um termo meio, não é tão científico, né? É um termo prático que a gente usa no dia a dia. Mas o correto seria dizer treinamento de força. Porque numa sala de musculação, com aqueles aparelhos, com aqueles pesos, o que a gente faz de fato é treinar força. Força é uma variável que a gente pode definir usando os conceitos da física, né? Física newtoniana. Basicamente, a definição poderia ser: força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração. Então, basicamente, numa sala de musculação, o que a gente faz é aplicar força contra uma resistência, contra um peso livre, contra um peso que está numa máquina. E ao fazer essa força, a gente demanda, quem faz essa força no nosso corpo são os nossos músculos, né? Então, treinamento de força basicamente consiste em treinar a musculatura esquelética. Para a gente revisar rapidamente o que é a capacidade física, força, né, mais ligados aí já à parte de treinamento, a gente pode representar três capacidades físicas muito importantes numa forma de um triângulo. Então, se a gente pegar esse triângulo, a gente tem no topo a força, a gente tem na base velocidade e tem na outra base resistência. Na verdade, você poderia colocar em qualquer um dos lugares, né? A força poderia estar aqui embaixo, a velocidade está aqui em cima, é só uma questão didática de representar dessa maneira. O que um triângulo significa? Quando você está empenhando muita força, você está perto da sua força máxima, inevitavelmente a velocidade desse movimento ela é baixa e a resistência, assim, a sua capacidade de suportar aquilo por muito tempo também é baixa. Então, quando você está no topo do triângulo, você está muito mais treinando força e menos velocidade e menos resistência. Se você mudar, se você quiser treinar resistência, por exemplo, correr uma maratona, que é uma prova de resistência clássica, você está muito longe da sua força máxima, então você vai estar aplicando pouca força. Né? Da mesma forma, se você quiser fazer uma prova de velocidade máxima, quero correr 100 metros, então vou empenhar o máximo de velocidade, eu não posso empenhar esse máximo de velocidade carregando 100 quilos, que seria a minha força máxima, por exemplo. Então eu vou estar bem distante da minha força máxima. Por que trouxe esse triângulo aqui? Para dizer que existe alguma coisa entre esses extremos. Né? Então, entre força máxima mesmo, né, vou botar meu músculo para fazer o máximo de força possível, e entre colocá-lo para contrair o máximo de vezes possível durante um determinado período de tempo, que seria a resistência, existe alguma coisa intermediária. Então, existe alguma coisa no meio do caminho. Alguma coisa que não é força máxima clássica, mas que também não é resistência clássica.
que é o que a gente chama de resistência de força. Então a gente acaba criando um triângulo menorzinho aqui para representar os tipos de treinamento de força. Então eu posso ter um treinamento de força que desenvolve força máxima, que normalmente é caracterizado por poucas repetições e muito peso, uma, duas, três repetições no máximo. Eu posso fazer treinamento de resistência de força, em qual o peso ele é mais baixo, mas com isso eu consigo fazer um número maior de repetições. E eu posso também fazer um treinamento de força explosiva, onde o peso ele precisa diminuir, mas aí o mais importante agora não é o número de repetições, mas sim fazer o movimento mais rápido possível. Então, o treinamento de força vai se dividir em três grandes subtipos. Ou eu treino força máxima, também chamado de força pura. Ou eu treino resistência de força, também chamado de muscular endurance. Ou eu treino força explosiva, que também é chamado de potência muscular. Para a gente ter bem claro o que é cada um, hoje a gente vai falar basicamente de dois tipos. Força explosiva não é muito comum, né, em salas de musculação, né, para atleta. Mas em salas de musculação, muita gente faz treino de força máxima, também com menos frequência, ou faz resistência de força. Esse sim, com mais frequência, porque é o que causa hipertrofia muscular. Então, quando a gente fala em força máxima ou força pura, dinâmica, a gente normalmente se remete ao teste de 1RM, que é o quanto de peso você consegue levantar em uma única repetição. Esse é o marcador da nossa força pura, força máxima. Quando a gente fala em resistência de força, os testes normalmente é o chamado teste de repetições máximas. Ou seja, quantas repetições você consegue fazer com determinado peso. Então, por exemplo, se eu colocar lá 60% de 1RM e pedir para você fazer quantas repetições você aguentar, esse é um teste de repetições máximas. Então, para exemplificar, né, vamos imaginar que no supino eu consiga fazer o supino com 100 kg, uma repetição. Essa é a minha 1RM, uma repetição máxima. Então, essa é a minha força pura. 100 kg representa a minha força pura. Agora, se eu pegar 60% de 100 quilos, colocar lá 60 quilos e falar, olha, faça o máximo de repetições que você aguentar. Vamos supor que eu aguente fazer lá 15 repetições. Então, essa é a minha resistência muscular. Com esse peso, eu consigo fazer no máximo 15 repetições. Tá certo? Bom, por que eu falei de força máxima e de resistência de força? Porque a gente vai ver agora o efeito da cafeína nesses dois subtipos. Se eu estiver fazendo força máxima, ela vai aumentar o peso máximo que eu consigo levantar. Então, naquele exemplo, eu levanto 100 quilos no supino. Se eu tomar cafeína, eu consigo levantar 105. Então, isso é força máxima, né? Da mesma forma, eu coloquei lá 60 quilos e fiz 15 repetições. Se eu tomar cafeína, eu consigo fazer 20? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder. Então, como é baseado em evidência, eu peguei essa revisão de literatura, uma revisão sistemática, meta-análise, que a gente já viu aqui no canal o que é cada uma delas. E essa revisão sistemática ela tem uma característica diferente, porque ela é uma chamada revisão guarda-chuva. E o que é uma revisão guarda-chuva? Quando você já tem muita meta-análise na literatura, ou seja, muita gente já revisou o efeito daquilo, você pode fazer uma revisão das revisões. Então, essa revisão aqui é a revisão de outras revisões. E aí ele apresenta o efeito da cafeína em várias capacidades físicas aqui. Mas o que nos interessa é só a força muscular. Então, quando muscle strength aqui é força máxima ou força pura. E muscle endurance é resistência muscular. Então, se a gente olhar aqui, existem 4 revisões sobre força máxima e 2 revisões de endurance. Né? A gente já viu como é que lê esse gráfico aqui, mas eu vou explicar rapidamente. Então, o que significa esse gráfico? Isso aqui ele pode representar o ganho quando você toma cafeína. Então, ele vem aqui a favor da cafeína.
ou se o placebo eventualmente for melhor que a cafeína, o gráfico vai andar para o lado esquerdo, então a favor do placebo. Então, primeira coisa, se o gráfico andou para a direita, é porque a cafeína está tendo algum efeito positivo, né? E essa quadradinha aqui representa o efeito identificado em cada uma, não de estudos, em cada uma das revisões, né? Então, se eu pegar aqui essa revisão do Greek de 2018, o que ele está mostrando? Que o efeito da cafeína, o efeito de tomar cafeína sobre a força máxima é benéfica, né? Ou seja, a cafeína tem algum efeito na força máxima. Então, está andando aqui para esse lado a favor da cafeína. Da mesma forma, desculpa, se eu pegar esse outro artigo aqui, de endurance muscular, a cafeína também está sendo benéfica, está andando aqui a favor da cafeína, né? Então essa revisão está dizendo assim, olha, a cafeína parece ter efeito na força máxima e também na resistência de força. Mas se você olhar, a resistência de força andou mais, está mais ainda para a direita do que está a força máxima. O que já dá um indicativo de que a cafeína talvez seja mais benéfica para aumentar a resistência de força do que propriamente a força pura, a força máxima, né? Bom, o que eu fiz? Eu peguei então aquela revisão que estava sendo testada e trouxe aqui. Tá? Então, aquela revisão sobre o efeito da cafeína na força. Força muscular, entenda-se força máxima. E aí ele traz aqui agora sim uma revisão de vários estudos. Então, cada estudo desse testou se a cafeína aumentava ou não aumentava a força de um RM, né? Aqui está aquele gráfico dessa revisão específica. E esse último é o valor de todos esses estudos revisados. E quem notar aqui, esse valor corresponde a 0,20, né? Então, se a gente olhar aqui o zero, ou seja, efeito nulo, se eu andar para a direita é a favor da cafeína, se eu andar para a esquerda é a favor do placebo. Ele está maior que zero, ele é 0,20, positivo, então ele está em favor da cafeína. Só que 0,20 é um efeito que se confunde quase como um efeito irrisório. Então ele é um efeito pequeno, praticamente nulo. Assim. Então, está indicando que a cafeína pode aumentar a força máxima, mas esse aumento não é de magnitude tão significativa, assim, não é um ganho extraordinário, é um pequeno aumento. Então, se a gente tivesse que tirar uma conclusão disso, a cafeína aumenta a força máxima? Aumenta. Mas esse aumento é de grande magnitude? Não, ele é de uma magnitude bem pequena. Essa outra revisão, que também está citada naquela revisão lá guarda-chuva, agora ela vai tratar de resistência de força. Então a gente viu lá que a cafeína parece aumentar a força máxima. Agora a pergunta é se aumenta a resistência de força. Então, mesmo gráfico, né? Ou seja, agora a gente vê que tem muito mais estudos sobre isso, muito mais estudos foram revisados aqui. E aqui a gente tem o efeito. O zero é efeito nulo, né? Aí a gente vê que alguns artigos, alguns estudos mostraram efeito negativo da cafeína sobre a resistência de força, perceba que está para o lado esquerdo, mas outros compensam isso e a maioria cai para o lado direito. Na média, ou seja, uma média ponderada de todos os estudos, o efeito da cafeína é de 0,27 sobre a resistência de força. Então, de novo, a literatura sugere o quê? Que a cafeína aumenta ou não a resistência de força? Aumenta. Esse aumento ele é assim de magnitude grande? Não, né? A gente considera grande quando passa de, pelo menos efeito moderado ali, quando passa de 0,50. Então, o 0,27 ainda é um efeito pequeno, mas já é um efeito maior do que sobre a força máxima. Então, se a gente tivesse que tirar uma conclusão, a cafeína melhora tanto a força máxima quanto a resistência de força. Porém, o seu benefício se concentra mais na resistência, aumenta mais a sua resistência, ao invés de aumentar a sua força máxima. Para exemplificar isso,
quando você faz revisão de meta-análises, fica preso àquele effect size que não é tão fácil de compreender. Então, eu peguei um estudo especificamente para ilustrar o ganho que existe, tanto força máxima quanto resistência de força. É um estudo desse ano, de 2020, desse grupo do Greek também, que ele mede diferentes doses de cafeína para o ganho de força, força máxima e de resistência, né? E aqui tem uma tabela que diz o que eles acharam. Então aqui, ó, o teste de 1 RM no agachamento de barra, né? Agachamento com barra. E depois o teste de 1 RM no supino, também supino de barra. E aí o que ele está mostrando aqui? Ó? Tem aqui sem tomar nada, tomando uma cápsula, mas era uma cápsula que é placebo, ou seja, até que teoricamente isso aqui é a mesma coisa, a diferença é que quando você toma uma cápsula, você controla o efeito do indivíduo a saber que ele está tomando alguma coisa. E aqui sim, as diferentes doses de cafeína. Então o que está mostrando aqui? Se você olhar, ó, no agachamento, 1 RM estava por volta de 129 kg. O que a cafeína fez? Aumentou ali para 132. Aí quando aumentou a dose caiu um pouquinho, beirou ali os 130, 131, 132. Então você ganhou ali 2, 3 quilos a mais num teste de 1 RM. Por isso que o efeito ele é relativamente pequeno, como a gente falou, em 1 RM o efeito não é tão significativo. Vamos lá para o supino, 1 RM no supino. Mesma coisa, né? Claro, peso menor, mas os indivíduos aqui levantavam 106, 107 quilos. Aí quando tomou cafeína, 2 miligramas não foi suficiente, mas quando teve 4 e 6, já aumentou aí para casa dos 108 quilos. Então, de novo, um ganho aí de 1 ou 2 quilos a mais de força máxima quando toma cafeína. O efeito ele é pequeno, ele existe, mas ele é pequeno. Então a gente pode concluir aí que tem um ganho na força máxima, né? Quando a gente vai para a resistência, ou seja, colocou lá 60% de 1 RM e viu quantas repetições eram feitas. De novo também no agachamento e no supino. Então, começando ali pelo agachamento, né? Então, fez 21,7, 22 repetições. Aqui, né? Esse é o que o indivíduo conseguia fazer sem tomar cafeína. Quando tomava cafeína, a gente já vê aí que aumentava para 26, 25, 25,5, ou seja, ficava ali em 26 repetições. Ou seja, ganhava ali umas 4, 5 repetições a mais com a cafeína. Isso também não é imenso, mas já é bem maior do que o efeito que você vê na força máxima, né? Então, melhorando a resistência. O curioso aqui é que quando você vai para o supino, a cafeína não tem efeito nenhum. Então ela fica aqui, ó, 20 repetições, e ela tem um aumento aí para 21, 20,9, ou seja, o aumento é tão pequeno que ele não é, do ponto de vista estatístico, significativo. Então a gente pode também aí meio que indicar que a cafeína talvez tenha mais efeito para membros inferiores do que para membros superiores, né? Bom, então a partir dessas revisões de literatura, dessas meta-análises e desse último artigo que eu usei para exemplificar, a gente pode chegar a algumas conclusões. Então, a cafeína aumenta a força máxima? Sim. Esse efeito é significativo? Sim. Ele é grande? Não, ele é um efeito marginal, um efeito pequeno. A cafeína aumenta a resistência de força? Sim. Esse efeito ele é significativo? Sim. Ele é grande? Não, é um efeito pequeno, mas já é maior do que sobre a força máxima, né? A gente também pode indicar que existe diferença entre músculos. Então, pode ser que a cafeína seja mais eficiente quando os exercícios são realizados com grandes grupamentos musculares, ou o que é mais provável que tenha mais efeito em membros inferiores. Então, os treinos de membros inferiores talvez se beneficiem mais do uso da cafeína do que os treinos de membros superiores, e se o treino for de resistência de força.
Quando a gente faz treino de resistência de força, a gente está interessado numa coisa chamada, você quer ganhar força, você quer ficar mais forte, conseguir levantar mais peso ou aumentar o número de repetições com determinado peso, ganhar resistência. Mas o foco também, talvez mais ainda do que ganhar força, é hipertrofia muscular, ou seja, fazer com que o músculo aumente de tamanho. E aí não tem nenhum estudo com cafeína mostrando se você treinar com cafeína, você vai ganhar mais força e vai hipertrofiar mais. Existe uma hipótese, que é, bom, se em cada sessão que eu tomo cafeína eu aumentar a minha força, eu vou treinar ou com mais peso, vou fazer mais repetições até a falha, e isso vai causar mais ganho de força e mais hipertrofia. É só uma hipótese, ninguém nunca testou isso. Tá certo? Pessoal, a aula de hoje era essa. Muito obrigado. Nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço. Tchau, tchau.